Boa tarde, pessoal. Tô só acabando de conectar aqui para a gente começar o nosso vídeo de formação RCC Brasil ao vivo. Só mais uns instantes. Vou começar. Acho que tá dando certo. Então vamos começar, tá? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo a essa página criada pelo Núcleo Estadual do Ministério de Oração por Cura e Libertação. O Ministério é dentro da Renovação Carismática Católica, que é um movimento da Igreja Católica. Meu nome é Sirlene, eu faço parte do Núcleo Estadual do Ministério. E hoje nós estamos iniciando um processo de formação, onde nós teremos esses vídeos formativos, teremos outros formadores do Ministério também, todo o núcleo do Estado vai estar passando essa formação. E vamos começar com o RCC Responde. Nós tivemos a ideia de fazer esses vídeos para levar até os servos que são ministeriados, servos que querem conhecer melhor esse ministério, uma formação mais rápida, mais direta e também interativa, porque através dos vídeos ao vivo nós poderemos também responder na medida do possível as suas dúvidas. Então fique muito à vontade, que a paz do Senhor esteja no seu coração e nós vamos começar com a primeira pergunta do RCC Responde. Vamos lá. Como é identificado o chamado para o ministério? Como saber se eu tenho um chamado para o ministério de oração por cura e libertação? Primeiramente, é um dom natural de Deus. É um dom. Você, como o próprio nome diz, você vai ter um chamado. De que maneira? Você vai se sentir atraído pelas coisas do ministério, pelas formações, pelas leituras relacionadas ao ministério. E depois você vai perceber que, através das suas orações, as pessoas elas são curadas, elas são libertas. A comunidade, através do seu testemunho, é que vai confirmar o seu dom. E você vai acabar percebendo também que esse chamado esteve presente em toda a sua vida. Como aconteceu comigo, eu depois que fiz as formações, eu consegui ter o discernimento da minha história e que o chamado desde criança, os dons se manifestavam desde a minha infância, mas que ainda eu não tinha o conhecimento, eu não tinha hoje as formações que eu tenho e que eu fui conseguindo descobrir o meu verdadeiro ministério. Quem pode servir neste ministério? Quem pode servir? Primeiramente, você tem que ser um servo, né? Você tem que estar participando já há algum tempo de algum grupo de oração, ser batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque sendo batizado no Espírito Santo, compreende que o servo já está naquela busca pela santidade, pela conversão. Então, depois de estar participando do grupo de oração, é batizado no Espírito Santo, sente-se chamado para este ministério, é preciso também fazer as formações específicas do ministério. Além das formações de servo, tem as formações que são específicas para o ministério, pode fazer na cidade, na diocese, no estado, tem muitas formações, inclusive também no site da RCC você encontra algumas formações específicas para o ministério. Isso é uma graça de Deus, porque como a própria palavra diz, o meu povo se perde por falta de formação. E nós não podemos
nos dá o capricho, às vezes, de errar, né? Estando a trabalho de Deus por falta de informação. Então, a informação, ela realmente é algo essencial para que nós possamos servir bem ao nosso Pai. Terceira perguntinha. Qual a diferença entre o ministério de cura e libertação e o ministério de intercessão? É uma dúvida muito comum para quem está em discernimento do seu ministério. Esses dois ministérios são parecidos porque os dois se colocam entre a pessoa e Deus. Os dois estão intercedendo a Deus pela causa ou por aquela pessoa. Então, qual a diferença? A diferença é que o ministério de intercessão, ele pode orar pela pessoa, às vezes sem conhecer ela, pode orar por ela à distância, às vezes sem conhecer pelo que a pessoa está passando. Já o ministério de oração por cura e libertação, a primeira função dele é acolher, ouvir, orar e encaminhar. Então, o ministério, ele começa a sua atuação lá na acolhida amorosa como fonte de restauração. Quantas pessoas você já não deve ter visto testemunhar e que a cura aconteceu simplesmente naquele abraço ali de acolhida e falou: Jesus te ama. Um simples abraço de acolhida, a cura já começa a acontecer. Então, o nosso ministério, ele começa na acolhida, depois o processo de ouvir. O ministeriado de cura, ele tem que ter esse dom de saber ouvir, porque muitas das vezes também o que a pessoa precisa é simplesmente falar. E depois que ela fala e você consegue ter ali a paciência de ouvir, você consegue descobrir, às vezes, a raiz daquele problema e consegue, então, através daí, orar em cima da causa, da raiz daquela situação que a pessoa está vivendo. Então, e também outra coisa, você tem que, ao ouvir, anotar os principais pontos. Primeiramente, o nome da pessoa. O nome é algo muito importante, que é uma forma ali de carinho, de caridade, de atenção que você está tendo com a pessoa que está sendo atendida. Lembrar o nome dela. Então, se você não consegue, às vezes, gravar nomes muito fácil, anota no caderninho. Através da história dela também, às vezes ela vai te falar: quando eu tinha 2 anos aconteceu isso. Aquilo que está no consciente dela, que já vai te ajudar também a rezar nessas causas. Então, você vai anotando. E, através desse dom de ouvir, a cura já começa a acontecer. Depois, você vai orar em cima daquilo que foi falado e vai encaminhar. Encaminhar para onde? Bom, a gente pode deve encaminhar para um grupo de oração, se a pessoa ainda não frequenta o grupo de oração, para uma confissão. Muitas vezes a libertação, ela precisa passar pela confissão. Então, o ministro, ele tem que passar por esses passos para conseguir levar a pessoa não só à busca da cura e da libertação, mas a busca também da conversão, a busca da intimidade com Deus, a busca da vida de oração. Então, essa é a diferença entre os dois ministérios. O de cura, ele está ali presente, às vezes tem um processo com a pessoa de vários atendimentos, e o de intercessão, ele pode orar à distância, às vezes sem nem conhecer a história da pessoa, tá bom? Vamos lá. 4ª perguntinha. Qual que é a diferença entre alma e espírito? Você sabe qual que é a diferença entre alma e espírito? Então, espírito é o sobrenatural. Espírito é o eterno, é aquilo que vai para junto do Pai. E a alma é um conjunto do nosso psiquismo, das nossas emoções e da nossa consciência.
aquilo que nos faz compreender que precisamos adorar a Deus, precisamos ter uma vida reta para conseguir a salvação, está ligado à nossa alma, que é a nossa consciência, né? O que é cura interior? Essa é bastante importante. Nós precisamos saber por que a necessidade da cura interior. Primeiro, porque a cura interior, ela é como se fosse uma chavinha para todas as outras curas. Às vezes a pessoa ela vai em busca de uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual, uma libertação, mas precisa passar por esse processo de cura interior, que é o quê? Nada mais é do que curar aquilo que está causando a dor, a raiz do problema, a raiz daquela doença. Quantas vezes a gente vê que a pessoa está passando por uma doença grave, um câncer, e a raiz às vezes é uma mágoa, é uma falta de perdão. Então ela precisa de quê? Cura interior. E através da cura interior, ela vai ter a sua cura física. E várias as outras curas também. Muitas vezes a pessoa ela passa por um processo de conversão, mas ela continua com os hábitos compulsivos de pecado. Ela tem aquele chamado pecado de estimação. Nesses casos também precisa-se de cura interior. Precisa-se saber a raiz, o motivo, que é a causa que leva a esse apego ao pecado ou a não conseguir se libertar desse pecado. Muitas coisas que aconteceram na nossa história podem ser refletidos hoje. A consequência dos nossos pecados no passado podem ser refletidos hoje. Dos pecados dos nossos ancestrais, muitos julgo hereditário negativo, traumas da infância, tudo isso precisa passar pela cura interior. O que é cura da alma? Nós já vimos a diferença, né, entre alma e espírito, o que é cura interior. E a cura da alma, ela é o seguinte: quando nós passamos pelo batismo do Espírito Santo, o nosso espírito ele entra em comunhão com Deus, ele é curado. No entanto, a nossa alma, ela carrega as lembranças, ela carrega as emoções, ela carrega os traumas e as consequências do pecado. Então, isso também, a alma também precisa ser curada. Através do batismo do Espírito Santo, nosso espírito já entra em comunhão, mas a alma traz ainda esse passado, essas consequências, essas maldições. Então ela precisa também ser curada, muitas vezes através da cura interior. A gente encontrar ali a raiz desses problemas, a raiz da dor, e orar por essa cura. Vamos ver. Temos 5 pessoas ao vivo. O Ministério de Oração por Cura e Libertação sempre atende em 2 servos. Por quê? Porque Jesus mesmo, ele mandava os discípulos de 2 em 2. Um é testemunha do outro. Então, nós atendemos sempre de 2 em 2. E aí tem sempre a polêmica, as perguntas, as dúvidas frequentes. Aonde colocar a mão? Posso colocar a mão na cabeça ou não posso? Muito já foi discutido sobre isso. E depende muito da realidade de cada diocese. Às vezes um bispo impõe de uma maneira e a gente deve respeitar, porque a desobediência também não vem de Deus. Então, mas a gente pode impor as mãos na cabeça, no ombro. Só temos que ter discernimento de como colocar. Por exemplo, algumas partes do corpo não se deve colocar,
Vamos supor, colocar a mão no coração de uma mulher. Não se deve. Ah, tá doendo uma parte do corpo, vou colocar a mão na parte desse corpo. Não. Vamos colocar a mão na cabeça ou no ombro. E também ter discernimento do que colocar na pessoa. Ah, posso orar com a cruz? Pode, desde que a cruz esteja numa mão e a mão que está sobre a pessoa seja a outra. Por quê? Ah, não vou colocar a cruz em cima da cabeça da pessoa para machucar ela. São algumas coisinhas simples que às vezes precisa mesmo do discernimento. A imposição das mãos pode colocar na cabeça ou no ombro. Vamos sobre os sacramentais, eu vou deixar para a nossa próxima formação. Nós vamos estar finalizando essa agora, mas antes eu tenho 2 recadinhos para te dar, na verdade são 2 convites. Dia 24 e 28 temos o ENF. Não sei se você já participou do ENF, mas é o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática. Se você já foi, não preciso falar mais nada, porque é apaixonante. Nós temos uma outra visão de renovação carismática. É um momento de crescimento pessoal e espiritual muito grande. Se você nunca foi, não perca essa oportunidade. Ainda tem algumas inscrições. Esse ano será lá na Canção Nova. Então, agenda aí, dia 24 e 28 de janeiro. E o outro recadinho é dia 10 e 11 de março. Dia 10 e 11 de março, nós teremos a Assembleia do Ministério de Oração por Cura e Libertação, lá na cidade de Belo Horizonte. Sobre esse, eu ainda vou falar detalhes na próxima formação. Mas não perca o ENF, dia 24 e 28. Vai ser uma bênção na sua vida, tenho certeza. E eu espero assim que tudo que a gente falou aqui entre no seu coração e que você continue com a gente nas formações. Quero mandar um abraço aqui para Dani Christian. Glória a Deus por mais essa oportunidade de formação. Glória a Deus, Dani. Precisamos nos formar para bem servir ao nosso Pai. Um abraço também para Fernanda. Ministério para o nosso próximo, isso mesmo. O ministério que segue os passos de Jesus, né? Seguimos os passos de Jesus. É sempre muito bom nos preparar para ministrar a favor de quem nos procura. Com certeza, Fernanda, nos próximos vídeos eu vou testemunhar alguns acontecimentos que aconteceram comigo mesma, que depois da formação eu pude ter um discernimento melhor de como ouvir, de como atender a pessoa, do que falar e do que não falar. Um abraço também para José Antônio de Souza. Então, irmãos, fiquem na paz de Cristo. Que o Senhor abençoe você, a sua família, a sua casa. Que os frutos de santidade gerem em seu coração a busca de intimidade com o Senhor, porque o nosso ministério é lindo, é um ministério de amor. E quanto que o mundo às vezes tem precisado desse amor, o amor ao próximo, a caridade. E o nosso ministério, você tem essa possibilidade de estar ali, através de uma oração, mudando completamente a vida daquela pessoa. O Senhor vai te usar como um instrumento de cura na vida daquela pessoa. Então, fique com Deus, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser vai ser já já, e é isso, um grande abraço.